Incumbência aqui de chamar o camarada Zé Alberto para fazer parte da mesa como presidente de honra do PPS. Esse é o ponto de socorro. Não estou vendo, mas eu sei que ele está ali. Está ali, olha lá. Olha lá. Companheiro Juarez Amorim, companheiro Luzia, companheiro Humberto Soto e mais dois deputados estaduais aqui de Minas que nos honram com sua presença, companheiros e companheiras, amigas e amigos. Presidente da Malfra. A minha vinda aqui é muito rápida. Cheguei ontem à noite, estou tendo que viajar agora. Esse final do mês de julho, nós estamos realizando e ultimando os últimos congressos estaduais. Na próxima semana ainda vamos ter congresso. Hoje está se realizando em Alagoas, congresso estadual. Vamos ter na próxima semana em Sergipe, vamos ter em Pernambuco, agora domingo. Vai finalizar tudo com o diretório da reunião do partido em Goiás. Eu não sei bem qual desses eu vou. Até porque se eu começar a ficar pensando para onde eu vou, eu termino ficando cansado antes e não vou a nenhum. Então é melhor ter a surpresa. Estão organizando. Aqui não foi surpresa. Aqui tivemos que fazer toda essa modificação, apressar, mas não podíamos deixar de estar presente não só por Minas, pelo que representa o partido, talvez o partido melhor estruturado, melhor organizado, inclusive da afirmação do ponto de vista político, aquele que está sabendo melhor fazer a transição do velho partido para o novo, que já tem uns 17 anos de construção, mas principalmente pela presença num primeiro congresso do partido do presidente Itamar Franco. Creio que isso não é um fato qualquer. Não pode nem ser interpretado como poderia ser com qualquer liderança política do porte do presidente Itamar Franco, e o partido iria se sentir, evidentemente, contemplado, satisfeito, gratificado. Gostaríamos de estar presente, grande liderança política, mas acho que Itamar Franco representa uma certa simbologia política. E a sua declaração, quando decidiu-se finalmente pela filiação ao partido, até porque em alguns momentos demonstrava simpatia, porque há muito tempo a gente vem namorando com isso, a nível nacional e aqui, em particular em Minas Gerais, quando ele, numa entrevista à revista Isto É, ele talvez tenha definido aquilo que nós pretendemos ser e que ele imaginava que éramos, e por isso ele tinha feito a opção por nós. É que nós representávamos no Brasil algo que se identificava com ele na formulação de um socialismo democrático. Essa é um pouco a história. Não foi uma história de construção fácil. Esse partido, a sua origem, a Internacional Comunista, a Terceira Internacional, tinha como horizonte político a transformação revolucionária da sociedade, com uma doutrina, algo que inclusive lhe trouxe condicionamentos para alguns erros que foram cometidos, e era um partido que se despreocupava com a democracia. Até porque a democracia que rotulávamos de democracia burguesa era naquela oportunidade algo ainda embrionário, aonde a exploração da classe operária era a regra, aonde ainda se tinha que lutar por algumas conquistas lá do Manifesto Comunista, que se hoje falarmos, evidentemente não tem nenhum sentido alguém imaginar que um partido com aquelas consignas seria revolucionário. 8 horas de trabalho diário, a célebre 8 horas de lazer, 8 horas de sono, 8 horas de trabalho num dia,
férias, repouso remunerado, algumas das conquistas que hoje, evidentemente, fazem parte da história da luta do movimento operário. Mas numa época foi tão revolucionário que criou uma internacional no mundo para fazer a revolução e implantar alguma daquelas consignas. Nós somos fruto disso. Frutos de uma revolução que hoje se pode ter, pelo distanciamento histórico, a clara ideia de que ela era uma revolução retardada na Europa. Ela vinha na esteira da Revolução Francesa contra o absolutismo que na antiga Rússia se representava pelo czarismo. Era retardada porque última revolução da liberdade contra o absolutismo monárquico imperial. Mas ao mesmo tempo ela tinha algum germe pela visão internacionalista, humanista, de querer ser vanguarda de revoluções no mundo. Nessa contradição ficou a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, com a perspectiva de construir o socialismo num único país e com distorções. Na época não imaginávamos isso. Hoje é fácil, pelo distanciamento, analisarmos essas distorções que geraram, talvez, aquilo que se pode convencionar, o ovo da serpente que veio trazer a derrota no final da década de 80. A ausência da democracia, de uma oposição que diga que outros caminhos existem, que não tem pensamento único, que ninguém pode ficar imaginando que fica no poder indefinidamente, até porque essa ideia de 1000 anos de racha ou 20 anos de qualquer das forças políticas, muito comum aqui no Brasil, evidentemente não tem como prosperar. A história já mostrou isso. Esse partido teve, em toda a sua trajetória no Brasil, uma característica distinta dos movimentos idênticos ao nosso pelo restante do mundo. Nós sempre fomos perseguidos no Brasil. Nunca tivemos momentos de liberdade com tempo suficiente para que conseguíssemos expressarmos na sociedade, inserirmos nessa sociedade, termos força junto à sociedade brasileira. Esse fato gerou, por exemplo, algo que é importante para nós. Se cometemos crimes, se atentamos contra a liberdade, aqui no Brasil não fizemos isso. Ao contrário, fomos sempre as primeiras vítimas quando a sociedade brasileira sofria restrições às suas liberdades. Essa é um pouco a nossa história. E isso nos ensinou, em alguns momentos difíceis, de que era necessário alianças políticas, frentes amplas, aliarmos com setores da sociedade que respeitassem a liberdade, que nos respeitassem, e a partir daí, esse partido começou a adquirir uma consciência democrática, que veio se afirmar e que teve um momento, e aí já muito próximo de nós, um momento significativo quando a sociedade brasileira, golpeada em 1964, teve no PCB, a nossa origem, o partido que veio e que conta muito da nossa história. Em 64, o Partido Comunista Brasileiro se filiou à luta democrática contra o regime militar instalado. Não caímos em aventura, inclusive algumas aventuras que antes da nossa história nós já tínhamos cometido o mesmo erro. Tivemos essa capacidade de dizer qual era o caminho. E eu me lembro, e aí vem um pouco da história que começa a se vincular com a história de Itamar Franco. Nós começamos a construir um partido que durante muito tempo se costumava dizer que corria risco de ser o partido do sim, pura e simplesmente, porque do sim e sim senhor, com a curvatura da vértebra, já tinha arena. O MDB, criação da ditadura, para configurar algo que era uma ditadura tão incontrastável, com tanto apoio, e numa sociedade mais ou menos desorganizada como a nossa, bem diferente das ditaduras militares que começaram a surgir a partir do golpe militar de 64 em todo o mundo e particularmente na América Latina, com os regimes militares do Cone Sul dessa nossa região.